Você já parou para pensar como seria viver em um mundo sem lâmpadas elétricas? Onde a única forma de iluminar a noite fosse com velas, lampiões a óleo ou gás, que são caros, perigosos e frágeis. Essa foi a realidade da humanidade por milênios. Até que, no século XIX, uma invenção mudou para sempre a forma como trabalhamos, estudamos e vivemos: a lâmpada elétrica. Mas sua história está longe de ser simples. Não foi obra de um único gênio, e sim o resultado de décadas de experimentos, fracassos e descobertas. Hoje, no Tempo em Cena, vamos conhecer a fascinante jornada que tirou o mundo da escuridão. No início do século XIX, as cidades dependiam da iluminação a gás, espalhada em postes que exigiam manutenção constante. Era cara, produzia fumaça e, muitas vezes, causava incêndios. Dentro de casa, as famílias usavam velas ou lamparinas a óleo, soluções frágeis, que pouco iluminavam e ainda representavam risco de acidentes. Estudar à noite era privilégio de poucos, e as ruas, quando não tinham iluminação a gás, permaneciam perigosamente escuras. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros experimentos com luz elétrica. Em 1802, o químico inglês Humphrey Davy criou a primeira demonstração conhecida de luz elétrica, o chamado arco voltaico. Ao ligar uma corrente elétrica entre dois pedaços de carvão, produzia-se uma intensa claridade. O problema? Era luz demais, consumia energia em excesso e derretia os materiais em minutos. Ou seja, um espetáculo de laboratório, mas inviável para o dia a dia. Ao longo das décadas seguintes, vários inventores tentaram criar versões mais práticas. Warren de la Rue, em 1841, usou um filamento enrolado de platina dentro de um tubo a vácuo. Funcionava, mas o custo da platina tornava a ideia impraticável para a produção em massa. Outros, como Frederic de Molens e Alexander Lodygin, também fizeram experiências, mas sem encontrar o equilíbrio entre durabilidade, custo e segurança. O grande problema era encontrar um material que pudesse incandescer, isto é, brilhar quando aquecido pela eletricidade, sem se queimar em segundos. Além disso, era preciso criar um ambiente a vácuo dentro do bulbo de vidro, reduzindo a oxidação e prolongando a vida do filamento. Sem esses dois pontos resolvidos, nenhuma lâmpada poderia sair do laboratório e chegar às casas. Na década de 1870, o físico inglês Joseph Swan fez avanços importantes. Ele usou filamentos de carbono em bulbos de vidro com vácuo parcial, conseguindo acender lâmpadas que duravam alguns minutos a horas. Swan chegou a demonstrar suas lâmpadas em teatros e conseguiu patentear sua invenção em 1878. Porém, ainda havia limitações de durabilidade e de custo. É aqui que surge o nome mais famoso dessa história: Thomas Alva Edison. Diferente de muitos inventores solitários, Edison tinha um verdadeiro exército de cientistas e técnicos trabalhando em seu laboratório em Menlo Park, nos Estados Unidos. Seu diferencial não foi apenas a lâmpada em si, mas o sistema completo: geração de energia, distribuição elétrica e aplicações práticas. Depois de testar mais de 6.000 materiais, Edison e sua equipe encontraram um equilíbrio no uso de filamentos de carbono altamente tratados, combinados com um bulbo de vidro com bom vácuo. Em outubro de 1879, Edison apresentou sua lâmpada que podia durar até 40 horas acesa, um salto gigantesco em relação aos protótipos anteriores. No dia 31 de dezembro de 1879, Edison organizou uma demonstração pública. Milhares de pessoas viajaram até Menlo Park para testemunhar as ruas iluminadas por suas lâmpadas elétricas. Era como se o sol tivesse descido à Terra em plena noite. A repercussão foi imediata. Jornais de todo o mundo falaram da novidade que prometia transformar a sociedade. É importante destacar que Joseph Swan, na Inglaterra, também havia patenteado sua versão da lâmpada quase ao mesmo tempo. Isso gerou disputas judiciais entre Swan e Edison. No fim, em vez de brigar indefinidamente, os dois acabaram se unindo, fundando a Edison e Swan United Electric Light Company, que mais tarde seria conhecida como Ediswan. Mas Edison sabia que não bastava ter a lâmpada, era preciso criar toda uma infraestrutura. Em 1882, ele inaugurou em Nova York a primeira usina elétrica comercial do mundo, fornecendo energia para 59 clientes iniciais. Isso marcou o início da eletrificação em larga escala. Logo, porém, surgiu outro embate histórico: a chamada Guerra das Correntes. Edison defendia a corrente contínua, DC, enquanto Nikola Tesla e George Westinghouse defendiam a corrente alternada, AC, mais eficiente para longas distâncias. A disputa foi intensa, com campanhas públicas de ambos os lados.
No fim, a corrente alternada venceu, tornando-se o padrão até hoje. Mas a lâmpada de Edison já havia pavimentado o caminho para essa revolução. A chegada da iluminação elétrica transformou a sociedade. Fábricas passaram a funcionar em turnos noturnos, aumentando a produtividade. Estudantes podiam ler e escrever até tarde da noite. O lazer também mudou. Teatros, cafés e espaços públicos se tornaram mais vibrantes. A própria noção de tempo se transformou. As cidades nunca mais voltaram a dormir cedo. Após Edison e Swan, a tecnologia continuou a evoluir. Em 1904, surgiram lâmpadas com filamentos de tungstênio, muito mais duráveis e brilhantes. Depois, vieram as lâmpadas fluorescentes, as halógenas, e, mais recentemente, as lâmpadas de LED, que consomem até 80% menos energia. Hoje, falamos em iluminação inteligente, integrada a sistemas digitais e controlada por aplicativos. Um mito comum é dizer que Edison inventou sozinho a lâmpada elétrica. Na verdade, ele aperfeiçoou um processo que já vinha sendo tentado por muitos. Outro fato curioso: existe uma lâmpada chamada Centennial Light, instalada em uma estação de bombeiros na Califórnia, que está acesa desde 1901, mais de 120 anos. Isso mostra que a durabilidade pode ser surpreendente. A invenção da lâmpada elétrica foi mais do que uma inovação técnica. Foi uma verdadeira revolução cultural e social. Ela estendeu nossos dias, mudou nossa forma de trabalhar, estudar e nos divertir, e abriu caminho para toda a era da eletricidade que conhecemos hoje. E pensar que tudo começou com a busca de algo tão humano: espantar a escuridão da noite. E agora eu quero ouvir você. O que você achou da história da lâmpada elétrica? Você consegue imaginar como seria sua vida sem essa invenção? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, e também sugestões de outros temas que você gostaria de ver no nosso canal. Ah, e não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e curta este vídeo para que a nossa comunidade continue crescendo. Nos vemos no próximo episódio do Tempo em Cena.